Oi pessoal, como é que vocês estão? Professora Denise de Geografia. Vamos passar então o nosso roteiro de estudos, tá? Da semana do dia 13. Espero que vocês estejam bem. Peguem aí então o material, fica com a apostila para a gente poder revisar esses conteúdos, já vai olhando, já assimila a atividade, de repente teve alguma dúvida. Então, vamos lá. Aqui então nós vamos trabalhar localização do Brasil, domínios morfoclimáticos e regionalização, tá? Aqui nós precisamos entender onde está o Brasil em relação ao mundo. O Brasil então, ele se encontra em maior parte, se nós dividirmos aqui hemisfério norte e sul, maior parte no hemisfério sul, 93%. Ah, mas prof, eu achei que fosse tudo. Não é. Nós temos uma porcentagem aqui, ó, do Brasil que está no hemisfério norte, tá? Então temos Amazonas, Roraima e Amapá, que pertence ao hemisfério norte. Então, 7% do nosso território, tá? Aqui, lembrando que a nossa referência é sempre a linha do Equador para dividir o planeta em hemisfério norte e sul e o meridiano de Greenwich para dividir em hemisfério leste e oeste. Ou também nós podemos dividir de outra forma, hemisfério setentrional, hemisfério meridional, hemisfério oriental, hemisfério ocidental, tá? A gente precisa assimilar porque pode aparecer dessa forma para vocês, tá bom? Então aqui, de longitude, né, o meridiano de Greenwich vai fazer essa divisão entre hemisfério leste e oeste. Outra divisão, como estamos então em relação aos continentes. Nós pertencemos ao continente americano, o segundo maior continente da Terra. Qual é o primeiro, vocês lembram? Continente asiático, né? Maior continente. Ó, observem que o nosso continente, que faltou um pedacinho, né? A Groenlândia, mas o nosso continente, ele pega tanto o hemisfério norte, o extremo, e aqui próximo ao extremo do hemisfério sul, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos também algumas divisões para trabalhar este continente. Como ele é muito grande, eu não posso trabalhar como um todo. Eu tenho aí várias paisagens, várias culturas, idiomas, economias. Então, foram propostas essas duas formas aqui. A primeira, eu divido então em América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte, então, eu vou ter o Canadá, Estados Unidos, México. Aqui, América Central, eu tenho vários pequenos países. E aqui, América do Sul, né, nós temos aí os nossos países que fazem divisa e outros não. Depois aqui eu vou ter a América anglo-saxônica e a América Latina. Mudou o lugar? Não, mudou o critério de regionalizar. Aqui, qual a base que nós temos para fazer essa divisão? Países que têm língua que derivam aí dos saxões, né? O inglês. E aqui a América Latina, que vem então de idiomas derivados do latim, tá? Qual a maneira mais usada para se trabalhar? Essa aqui eu consigo focar tanto nas particularidades físicas quanto econômicas, tá? Mas é importante que a gente saiba as duas. Aqui então o Brasil ele é cortado por dois principais paralelos. Quais são eles? A linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, tá? Aqui, pessoal, nós usamos também como forma de analisar as zonas climáticas. Então, ó, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, nós temos a zona tropical do planeta, né? E aqui nós vamos ter a temperada. Lembra que a prof fez no quadro quais eram as zonas térmicas do planeta? Esta faixa, então, aqui pertence à zona temperada do planeta, tá? Que nós damos o nome aqui no Brasil de subtropical. Aqui, pessoal, nós vamos ter então os extremos do Brasil,
Ao norte, o Monte Caburai, em Roraima. O extremo sul, Arroio do Chuí, Rio Grande do Sul. Extremo oeste, nascente do Rio Moa, no Acre. E Ponta dos Seixas, na Paraíba, tá? Isso nós precisamos entender. Imagina se eu não sei em qual continente eu estou, se eu não sei em qual hemisfério eu me localizo, né? Quais os paralelos. A prof já deve ter dito lá em sala que quem não sabe onde fica o norte está desnorteado, né? Aqui então em letrinhas maiores para que vocês possam ver. E aqui então, ó, as imagens, né, desses lugares lindos aí que nós temos no extremo do Brasil. Essa Ponta dos Seixas aqui, ela está sofrendo um processo de erosão muito grande, né? Que está avançando com o aumento do nível do mar. Já tive o privilégio de ir até lá, um lugar belíssimo, mas que está sofrendo então com esse avanço. Aqui nós temos os domínios morfoclimáticos, mas o que é isso? É igual ao bioma? Não, não é. Aqui existe uma interação maior do que só o bioma, né? Bioma, então, eu pego os animais, né, os vegetais, então, e faço esta união. Aqui, nos domínios morfoclimáticos, morfologia de relevo, né, vegetação e clima. Então, aí eu tenho uma divisão das regiões do Brasil, de acordo com esses critérios, tá? Regionalização nada mais é do que adicionar um critério a um lugar, tá bom? Então, aqui os domínios morfoclimáticos, grave esse nome, vocês vão precisar aí ao longo dessa vida escolar, né? Aziz Absaber, importante geógrafo, pessoal, que classificou, então, estas regiões e os domínios que nós temos aqui. Então, nós temos a Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata das Araucárias e Pradarias. E o que é esse bege? Isso aqui são áreas de transição, porque não é assim, eu piso aqui, eu tenho um domínio morfoclimático, eu piso lá e eu tenho outro domínio, né? Isso passa por um processo de transição. Como é que se dá isso? A radiação do Sol é o que vai dizer, junto com a altitude, outros fatores climáticos, vai dizer qual será a vegetação daquele determinado espaço, tá? Aqui então, como a prof falou, né, amazônico, muitas chuvas, altas temperaturas produz esse tipo de vegetação, tá? O cerrado, períodos de seca, né, em torno de 5 meses, 7 de chuva. As árvores aqui, elas são adaptadas a isso. Como assim? Elas têm um espaço entre uma e outra, e as raízes delas são bem profundas para que na época da seca ela possa captar esta água, né, e sobreviver aí neste período. A casca dela também é grossa, então aparentemente, esteticamente, ela não parece ser bonita, mas esta casca funciona como um isopor para que ela possa então equilibrar a temperatura, né? Já aqui na Amazônica nós vamos ter árvores de grande porte com folhas largas. Essa folha larga quer dizer que o processo de evaporação da água acontece de maneira mais rápida, mas tem chuvas constantes, né? Aqui as pradarias, ela é característica de lugares, né, da zona temperada do planeta que estão longe das grandes porções de água. Então, ela tem aí esta característica, tá? A mata de araucárias é aí uma espécie endêmica. O que é isso? Que só ocorre naquele lugar. É o nosso pinheiro brasileiro, né? Esse sim é o nosso legítimo pinheiro. É o que dá a pinha do pinhão, tá? E também se adapta muito bem a altitudes. Aqui o Mar de Morros, que é uma área de desgaste, de derrame de lava, né? Já bem desgastado no Brasil, lembrando que nós não temos aí classificação de montanhas no Brasil e nem temos processo de vulcão ativo, mas já tivemos. E aqui é a Caatinga. Pessoal, essa área aqui, devido ao Planalto da Borborema, tem um impedimento natural, um fator, né, climático, que não deixa que a umidade chegue até a Caatinga.
fazendo com que este espaço fique até ali 5 anos sem receber chuva. Então isso acaba gerando, né, esta vegetação adaptada a essas condições, tá? Mas também é um bioma muito rico, todos eles são, né? Nós moramos em um país privilegiado. Aqui então o nosso terceiro e último assunto, regiões propostas pelo IBGE. Nós já falamos de regionalização em relação ao continente, já falamos em relação a domínios morfoclimáticos e aqui vamos falar então de divisões, de classificações usadas para estudar o nosso país, tá? Em 1969, nós temos aí a divisão do Brasil em 5 regiões. Essa aqui vocês estão bem habituadas, né? Região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, tá? Nós estamos em qual região? Centro-Oeste, tá? Esta região, então, esta divisão, ela leva em consideração os aspectos físicos, né? Os domínios morfoclimáticos, os aspectos humanos, quantidade de população bem distribuída, não, aspectos culturais que fazem com que eu tenha a minha identidade e econômicos, mais desenvolvido, menos desenvolvido, né? Em crescimento. Então essas são as condições, tá? Essa aqui, pessoal, é a mais utilizada aí nos livros escolares, tá? E também para poder enviar dados. Eu estou assistindo o jornal, de repente diz lá, a região Centro-Oeste. Então eu sei que é a minha e sei qual é e qual dado, né, eu vou aplicar em determinado lugar. Aqui eu tenho as regiões geoeconômicas. Esta região ela foi feita, elaborada por um geógrafo, né, Pinchas Geiger. Ele fez esta classificação, observem que não respeita limites de estados. Ela passa aqui, ó, dividindo Mato Grosso, Tocantins, São Paulo, né, uma parte aqui de Goiás. Qual o objetivo desta divisão? Eu tenho uma formação aqui, né, um objetivo socioeconômico. Então é social e econômico, já não entra domínios morfoclimáticos, já não tem mais esta classificação. Então dentro dessa classificação, qual é a considerada mais desenvolvida? A região centro-sul, mais tecnológico, mais densamente povoado, tá? Também em função da nossa história, da ocupação. E aqui nós vamos ter, então, a nossa última classificação, que é o meio técnico científico informacional, aqui, 2001. Essa proposta, pessoal, ela tem ali origem, grave esse nome, é muito importante na geografia, Milton Santos, foi elaborado por Milton Santos e Maria Laura Silveira, tá? O que busca esta divisão? Observem que o país é o mesmo, o que muda é o critério, a visão que eu tenho sobre ele. Aqui então eu vou ter o Brasil na região amazônica, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Milton Santos, ele buscou durante toda a sua vida analisar a questão da globalização, do capitalismo e de como isso tudo pode ser cruel, né, com as pessoas menos favorecidas. E também, só que não só criticou, ele criou maneiras de poder intervir de forma positiva. Como trabalhar com a globalização de uma forma que não agrida as pessoas e as suas culturas, né? Então, o que ele observou? Qual a região que se encaixa mais nesse critério de globalização e desenvolvimento? Região concentrada, que é o maior foco, então, de estudo dele, né? Milton Santos tem uma importância aí, pessoal, mundial, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Façam as atividades, tá? Tudo lá no roteiro, conforme foi enviado para vocês. Mesmo aqui, se vocês tiverem depois da explicação dúvida, anota no cantinho lá que no momento pertinente a prof esclarece, tá bom? Até mais!